E por outro lado, porque nós não acreditamos em Deus, apesar de representarmos menos de 10% da população brasileira, nós queremos que os nossos valores prevaleçam sobre a maioria, porque nós somos ativistas e a maioria da população é silenciosa. Isso é um verdadeiro absurdo, que, enfim, como um velho jurista, um velho advogado, eu não posso aceitar. É verdade. E então, resumindo, né, para que tudo isso viesse a acontecer, a Constituição teria que ser modificada, então, né, doutor Ives? Teríamos que modificar dizendo, nós os constituintes, sem a proteção de Deus, aprovamos essa Constituição. Enquanto estiver com a aprovação de Deus, tudo que nós temos, todas as leis brasileiras, todos os poderes, legislativo, executivo, judiciário, toda a federação, União, estados e municípios, estão regidos por uma Constituição que foi aprovada sob a proteção de Deus. É uma grande verdade. Doutor Ives, aproveitando também, só mais uma pergunta, né? Nós temos visto e acompanhado, até pela própria imprensa, que esse movimento LGBT, ele tem ganhado uma força muito grande. E a impressão que se dá, até com as informações que têm chegado até nós, desses kits gays que serão distribuídos em algumas escolas, é que isso está sendo imposto para a sociedade como obrigação e não como um Estado democrático de direito, onde a maioria deve decidir o que assistir, o que ver ou até mesmo o que estudar. O senhor vê isso também dessa mesma maneira? Não, eu vejo isso como uma forma de desestruturar a educação. Nas escolas nós temos que ensinar valores. Depois as pessoas fazem a opção de bem entenderem. Eu não posso, para pessoas que não estão formadas, eu sou professor desde 1954 e professor universitário desde 1960. O que vale dizer uma longa vivência com os jovens. É impressionante como eu acredito na juventude. Apesar de 76 anos, ontem eu dava uma palestra em que tinha mais ou menos 300 pessoas no auditório, lá no auditório do Mosteiro São Bento, mas não era para religiosos, era para a sociedade em geral, estudantes, estádios e, enfim, professores universitários. E eu sinto no contato com os jovens, apesar de 76 anos, que quando se dá valores para eles, quando eles acreditam, como eles levam isso para frente, os jovens são aqueles que estão preparados para poderem acreditar na constituição de famílias sólidas, aqueles que acreditam em valores de honestidade, de integridade moral. E é todo o problema daqueles que são os professores, estimulá-los a acreditar na ética, na forma de ser e não procurar essas maneiras de ser em que o egoísmo pessoal vale muito mais do que se dedicar à sociedade. Em outras palavras, eu sinto que o jovem ele tem que ser formado com valores, com ética e com valores que não possam permitir desde o início. Eles olha, você tem que pensar em você mesmo, vai se divertir, aproveite, vou distribuir isto. Isso não é educativo. Educativo é prepará-los para ter valores. A partir daí, eles vão escolher quando puderem raciocinar melhor. Porque quando puderem raciocinar melhor, isto é, quando eles passarem aquela fase de procurar novidades no mundo, etc., eles vão perceber aquilo que eles vão querer. Mas se tiverem uma sólida base de formação moral, para eles será indiscutivelmente mais forte. E é interessante, quem gosta de história como eu gosto, se nós analisarmos os grandes períodos da história da humanidade, todas as populações que acreditaram em valores que não se deterioraram. Um dos grandes historiadores, nasceu na Grécia, mas fez a história de Roma, que foi Políbio, quando ele falava sobre a decadência do Império Romano, ele dizia algo que impressionava no seu livro, A História. Ele dizia o seguinte: as mulheres deixaram de acreditar na família para quererem aproveitar mais a vida. Todos pretendem aproveitar mais a vida do que acreditar nos valores do império. E nós estamos decaindo. O que representa, quando se acredita realmente em valores, se luta com convicção por esses valores. Quando não se acredita em valores, cada um vai procurar o seu próprio benefício, o seu próprio egoísmo. Não terão espírito de solidariedade. E nós vivemos hoje num mundo em que essa solidariedade é muito pequena. E decorre, e fundamentalmente, e não temos preparado a juventude para isso. Por isso,
distribuição de kits dessa natureza que objetivam muito mais, não a liberdade deles, mas levar a libertinagem para quem que ainda não tem toda a condição de ter uma avaliação absoluta da vida, eu considero extremamente nocivo. Infelizmente, é algo que só vai ser corrosivo na formação dos jovens. Realmente nós vemos isso com muito pesar, né? Porque esses valores, como o senhor mesmo deixou bem claro, eles estão sendo deixados de lado por uma boa parte da sociedade. Doutor Ives, eu quero aproveitar e agradecer a oportunidade que o senhor nos deu de batermos esse papo aqui ao vivo, de conversarmos sobre isso, que eu creio que é algo que a população, a sociedade precisa saber. E mais uma vez agradeço, o Ricardo Nascimento vai estar fazendo a finalização do programa com o senhor. Olha, para mim é que foi um grande privilégio trocarmos as ideias durante esse bom tempo com os meus amigos. Um grande abraço a todos. Gratíssimo. Muito obrigado, doutor Ives Gandra, e fica aqui o convite, uma próxima oportunidade, nós estaremos conversando novamente com o senhor sobre esses importantes assuntos para continuarmos valorizando a sociedade, a família, que é a base da sociedade. Muito obrigado, que o senhor tenha bastante sucesso no seu trabalho, defendendo essa nobre causa de uma família honesta, de uma família justa. Muito obrigado. Muito obrigado, é um privilégio ter conversado com os amigos. Um grande abraço, até logo. Até logo. Conversamos agora com o Dr. Ives Gandra da Silva Martins, um renomado jurista brasileiro com reconhecimento internacional, professor emérito da Universidade Mackenzie, da Universidade Paulista e também da Escola do Comando do Estado-Maior do Exército. Uma entrevista muito frutífera, sem dúvida nenhuma, para quem defende os interesses de uma sociedade justa, de uma sociedade com valores familiares, uma sociedade fraterna, uma sociedade igualitária. Ficou muito feliz em ouvir esta entrevista. Muito obrigado, doutor Ives Gandra, muito obrigado à sua equipe.